O programa Auditório Livre fez a cobertura de mais um Fórum Ideias em Debate, organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará, trazendo em sua 10ª edição o economista Mansueto Almeida, membro da Diretoria de Estudos Setoriais e Inovação no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em Brasília. Para esse momento, o palestrante falou sobre o tema Brasil, cenário atual e desafios para o retorno ao crescimento. O evento foi realizado no auditório da Casa da Indústria, sede da FIEC, em Fortaleza. Boa noite, é uma honra estar aqui na FIEC, principalmente em Fortaleza, no Ceará. Eu sou daqui, muita gente não sabe, eu sou daqui. Morei no Ceará até em 90, adoro essa terra. É uma honra estar aqui, eu não quero assustar muito vocês, mas é bom a gente ter a percepção do tamanho do problema para eventualmente encontrar soluções. Então, assim, eu vou explicar um pouco como a gente chegou no momento atual, as dificuldades para se fazer um ajuste fiscal que o governo pretende, o que está em aberto, enfim, quais são os grandes desafios que o Brasil tem pela frente. São muitos desafios, a situação é muito ruim. Nem o mais pessimista dos economistas, há 1 ano, 2 anos atrás, esperava que a gente chegaria ao ponto que estamos. Não era uma situação previsível. E agora, para a gente sair dessa situação, como o presidente Beto Stussart falou, depende de nós. Depende de nós como sociedade e, logo, de nós como sociedade, seja professor, trabalhador, empresário, pressionar os políticos para, eventualmente, se chegar a um consenso político para sair dessa crise. Infelizmente, para sair dessa crise, a gente vai precisar de uma grande coordenação política. Um ministro da Fazenda, por melhor que seja, ele não tem os meios para tirar o Brasil dessa crise. Dito isso, vamos mostrar um pouco o que está acontecendo e como a gente chegou nessa situação. Eu começo, com a situação atual dos últimos 2 anos, tem sido caracterizada por uma forte queda da produção industrial, um aumento do desemprego que está em curso, vai piorar, inflação elevada. A inflação do Brasil no ano passado foi quase 11%, foi 10,7%. Parte dessa inflação decorreu do ajuste de tarifas públicas que estavam reprecisadas. Teve um aumento de tarifa de energia em mais de 50%, teve a liberação de preço de combustíveis, tudo isso puxou a inflação para cima. Mas o que assusta é que, mesmo quando você tira do índice de inflação todos esses aumentos de tarifas públicas, a inflação, por exemplo, de serviços, terminou o ano girando em torno de 8% ao ano. Como é que uma economia em recessão, você tem uma inflação de preços livres em torno de 8% ao ano? Isso preocupa muito. Era para essa inflação de preços livres, quando você tira do índice as tarifas públicas, era para essa inflação estar caindo e ela não está. E baixa competitividade. Baixa competitividade, o que é que significa isso? As empresas brasileiras fazem investimento, estão se tornando mais competitivas? Eventualmente estão. Vocês, empresários, fazem investimento, melhoram a gestão da empresa e se transforma em mais produtividade, mais competitividade. Só que o mundo também faz isso. E o mundo consegue fazer isso mais rápido do que o Brasil. Então, os desafios que a gente tem pela frente são inúmeros e são difíceis, mas não são impossíveis de serem superados. Alguns pontos para discussão. O que aconteceu nos últimos anos? A gente teve um período quase de ouro na primeira década do século XXI. Quando a gente entrou o ano 2000, a gente encontrou um mundo que crescia a uma taxa muito alta, a China que estava crescendo a mais de 10% ao ano, e o Brasil vinha de uma década de reformas. Quando você olha a história da economia brasileira na década de 90, impressiona a quantidade de reformas que esse país fez, reformas difíceis. O Brasil, da década de 90, conseguiu ter um plano de sucesso para combater a hiperinflação,
esse país conseguiu fazer várias reformas estruturais, fez várias privatizações, montou várias agências reguladoras, renegociou toda a dívida dos estados no Brasil, fechou bancos estaduais, que era uma fonte de contínuo desequilíbrio fiscal. Quando o governador tinha problema de caixa, ia no banco estadual, pegava dinheiro, depois não pagava. O governo conseguiu fechar bancos estaduais, conseguiu fazer um saneamento do sistema financeiro, conseguiu aprovar uma lei de responsabilidade fiscal em 2000, simultaneamente conseguiu aprovar uma fonte de financiamento para a educação básica, primeiro o Fundef, depois, no governo Lula, o Fundeb, conseguiu aprovar uma fonte de financiamento, uma regra de financiamento para o setor de saúde, com a Emenda Constitucional 29/2000. Então, esse país da década de 90 foi um país que fez sucessivas reformas. A gente entrou na primeira década do século XXI com um mundo que crescia e demandava produtos que o Brasil exportava. E o Brasil exporta vários tipos de commodities. Exporta commodities minerais, exporta commodities agrícolas e ainda tinha o petróleo, que a gente descobriu um campo imenso. Era uma conjuntura extremamente favorável. Uma década de reformas, aliado a uma conjuntura externa favorável, isso se transformou em um crescimento médio da economia brasileira de 2003 a 2010, de 4% ao ano. Quase o dobro do que o Brasil cresceu de 95 a 2002. De 95 a 2002, o Brasil cresceu 2,4% ao ano. De 2003 a 2010, o Brasil cresceu 4% ao ano. E a gente entra no primeiro governo Dilma e o crescimento cai para 2%. Só que o problema está agora. A partir de 2009 e 2010, eu vou mostrar aqui, o Brasil fez sucessivos erros de política econômica. E isso contagiou, isso prejudicou o crescimento da produtividade na economia, nos levou a taxas de crescimento mais baixa e hoje, nesse segundo governo Dilma, o mercado espera que o Brasil terá um crescimento médio negativo. O crescimento médio negativo é um desastre? É, mas a situação tão ruim, a gente pode pegar essa conjuntura ruim e fazer uma série de reformas que aumente o potencial de crescimento da economia e, quando a recuperação vier, que ela venha muito forte. O que será o Brasil daqui a alguns anos depende de decisões que nós vamos tomar. O que é que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Primeiro, muita gente fala que falta demanda. Hoje, de fato, falta demanda. O consumo está se retraindo, o investimento está se retraindo. Mas a história desse país, até final de 2013, era um país que, de 2003, 2004 a 2013, durante uma década, ele não teve problema de demanda. Você tinha demanda por tudo que era produzido aqui. Apesar disso, a indústria teve problemas sérios a partir de 2009. Por quê? Porque se tornou muito caro produzir no Brasil. Antes da desvalorização do câmbio, que ocorreu no ano passado, o Brasil havia se tornado um país muito caro. Um turista que vinha para Fortaleza ou ia para Recife, ele pagava no preço de hotel algo semelhante que ele pagava em um hotel em um país desenvolvido. O preço dos nossos bons restaurantes era tão caros como um bom restaurante lá fora. Isso não é normal. Em país em desenvolvimento, em país emergente, em geral, os serviços devem ser baratos, mais baratos do que em países desenvolvidos. Mas o Brasil havia se tornado um país caro. Demanda tinha. Tanto tinha demanda que os empresários e a população começou a importar muito. Ou seja, demanda por produtos industriais tinha, só que o que se produzia aqui era muito caro e a gente começou a importar. O problema não era de demanda. Simultaneamente, o Brasil vinha numa trajetória que o nosso normal era faltar mão de obra. Há pouco mais de 2, 3 anos atrás, havia uma grande discussão no Brasil se iria ou não faltar engenheiro.
Hoje, essa realidade mudou completamente. Se o Brasil tivesse continuado a crescer na faixa de 3% ao ano, não é 8%, não é 7%, 3% ao ano, a nossa realidade hoje seria de falta de mão de obra. Há 2 anos e meio atrás, o governo estava estudando um plano de atração de mão de obra estrangeira dos países que estavam em crise na Europa para trabalhar no Brasil. Isso tudo mudou, mas nesse momento que o Brasil vinha crescendo e que o mercado de trabalho estava aquecido, teve uma situação bem interessante, que é a indústria não conseguia competir com o setor de serviço. A inflação, o que puxou a inflação no Brasil até 2014 foi a inflação do setor de serviço, não foi a inflação da indústria. O industrial, ele não tinha espaço para reajustar o preço, porque se ele reajustasse muito o preço, aumentava muito a importação. Ele não tinha espaço. Até 2013, o reajuste dos preços da indústria era muito abaixo de 5% ao ano. Já o reajuste de preço de serviços era entre 8% e 9% ao ano. Então, você tinha um mercado de trabalho aquecido, você tinha um salário mínimo que aumentou fortemente, você tinha uma pressão muito grande no custo de todas as empresas. A indústria tinha que competir com o mesmo trabalhador do setor de serviço, o setor de serviço contratava, repassava aumento de custo para preço, a indústria não conseguia. O que significava que essa indústria teve um encolhimento de margem e ainda tinha que competir com importação. Isso aqui é a produção industrial, começando em 2002, e ela cresce continuamente até outubro de 2008, e tem uma queda muito forte quando tem a crise financeira, no segundo trimestre de 2008, mas recupera muito rápido. No segundo trimestre de 2009, a indústria já estava se recuperando, já tinha começado a crescer. Só que o mundo que sai da crise financeira, a partir de 2009, é um mundo que a demanda mundial caiu, você tem excesso de oferta de produtos manufaturados, e a indústria brasileira, em geral, não é para todas as empresas, não são todos os produtos, a indústria brasileira não consegue concorrer com o resto do mundo. Você fica um período grande, de 2, 3 anos, com a produção industrial estagnada, e mais ou menos em junho de 2003, ela começa a cair continuamente. O último dado de produção industrial que saiu, que é o dado de novembro, a indústria brasileira acumulou, de janeiro a novembro de 2015, uma queda da sua produção de 8%. E a queda da produção dos bens de capital, que são essenciais para investimento em todos os setores da economia, uma queda de 25%. Isso é algo desastroso, porque quando você tem uma queda tão forte de bens de capital, significa que os outros setores não estão investindo, e se o empresário não coloca máquinas novas na sua linha de produção, possivelmente a produtividade será menor e o crescimento menor. Mas essa é a realidade que a gente tem que mudar. Por muito tempo, a indústria e a economia como um todo sustentou o emprego. O que a indústria perdia de emprego era absorvido pelo setor de serviço. Mas, novamente, a partir de 2014, se intensificou muito a queda do emprego industrial. E, simultaneamente, tem aquele fato que eu falei, a linha vermelha é a inflação de serviços. A linha azul é a inflação de preços livres, inclusive preços de produtos que o Brasil exporta e importa. A inflação de serviço sempre ficou, nos últimos anos, muito acima da inflação de preço dos comercializáveis. Infelizmente, isso continua. A gente não sabe explicar por quê. Era para essa inflação de serviços, com a economia tão ruim, está caindo. Mas, de forma impressionante, o setor de serviço, os segmentos do setor de serviço estão conseguindo ainda repassar aumento de custo para preço. Dito isso, parte dessa inflação de serviço está ligado a um excepcional crescimento do salário mínimo real que ocorreu no Brasil nos últimos anos. Se a gente olha o crescimento do salário mínimo real de 1994 até 2015, foi um crescimento real de 160%. Se a gente olha só de 99 até 2014, 2015, é um crescimento real de 100%. O salário mínimo teve um crescimento fascinante, muito forte. Isso no Brasil, às vezes, tem duas consequências.
Quando o salário mínimo real nos outros países do mundo aumenta muito rápido, isso impacta o custo de produção. No Brasil, tem um efeito adicional que não tem no resto do mundo. Quando o salário mínimo aumenta no Brasil de forma muito rápida, isso impacta a despesa do setor público. Impacta muito forte as finanças do município. O prefeito ele tem que pagar, no mínimo, um salário mínimo, independentemente do nível de riqueza do município. O Brasil tem uma previdência que o valor mínimo do benefício previdenciário é o salário mínimo. O Brasil tem uma rede de assistência social para pessoas idosas e famílias pobres e para deficientes, que o valor mínimo é um salário mínimo. Se o salário mínimo tem ganho real, todas essas despesas acompanham o salário mínimo. E nós chegamos à situação agora paradoxal, porque a gente tentou definir uma regra de reajuste automático de salário mínimo. Só que, como a economia não está crescendo, nos 4 anos do segundo governo de Dilma, 2015 a 2018, o crescimento real do salário mínimo será próximo de 2% ou um pouco menos do que isso. Em 4 anos, a gente vinha numa conjuntura que o salário mínimo estava crescendo de 99 a 2014, 100% real. Nos próximos 4 anos, o salário mínimo real ficará perto de zero, a correção real. Isso significa que a gente não vai ter aquele crescimento excepcional de demanda que a gente viu no interior do Nordeste, no interior de várias regiões do Brasil. O salário mínimo real crescerá, não crescerá no segundo governo Dilma, se crescer algo entre 1% e 2%. Adicionalmente, você tem um problema no Brasil, que é o seguinte: quando a gente olha a nossa história nos últimos 20 anos, a gente avançou muito no gasto com educação, em prover a educação básica, universalizar a educação básica, em gastos com saúde. Só que, em um país que aumenta gasto com a educação e a escolaridade aumenta, que é mais ou menos isso que está aí, se a gente olha o Brasil, essa linha amarela está meio apagado, mas essa linha amarela é crescente, ou seja, o Brasil não está aí ainda, desculpe. Todos os países aí, isso aí é um gráfico que mostra a evolução de um amigo meu, Ricardo Paes de Barros, mostra a evolução da escolaridade, anos médios de estudo no eixo horizontal e produtividade do trabalho no eixo vertical. Os países, quando aumenta a escolaridade, investem mais em educação, a produtividade aumenta. O trabalhador que é mais qualificado, ele consegue produzir mais do que um trabalhador não qualificado. Quando a gente coloca isso aí, é de 1980 a 2010. Vamos colocar o Brasil nesse gráfico e ver o que aconteceu. O Brasil aumentou muito o esforço educacional, anos de estudo, e isso não se traduziu em aumento de produtividade. Por quê? Isso significa que a educação não serve? Não é a mensagem do gráfico. A mensagem do gráfico é, apesar do aumento de anos de escolaridade, o Brasil saiu de um ano médio de escolaridade de 3 para quase 8, de 80 a 2010. Ocorreram vários outros fatores que, possivelmente, mais do que compensaram o benefício do aumento da escolaridade na produtividade. O resultado é que, apesar de todo o nosso esforço de recuperar o atraso do investimento em educação, o que saiu nesse período, de 80 a 2010, foi uma economia que a produtividade cresceu muito pouco. Isso é por quê? Quais foram esses outros fatores que possivelmente atrapalharam o crescimento da produtividade do Brasil? Vocês são empresários, sabem melhor do que eu, mas hoje eu posso dar o exemplo. Eu tenho uma empresa, sou pessoa jurídica, não tenho empregado, mas eu contrato um escritório de contabilidade para eu pagar imposto, porque eu não entendo a legislação tributária do Brasil. A legislação tributária do Brasil de PIS/COFINS tem 1.700 páginas. Nenhuma pessoa normal consegue entender aquilo. Então, assim, complexidade tributária, aumento de gasto, aumento de carga tributária, investimento baixo em infraestrutura, mudanças de regras constantes, tudo isso, isolamento do resto do mundo. O Brasil hoje é mais integrado ao mundo do que era na década de 80? Mas o Brasil é muito pouco integrado. Tudo isso atrapalhou o crescimento de produtividade que viria com maior esforço educacional. E ainda tem um problema que as nossas escolas públicas, infelizmente, ainda são ruins. Dito isso,
a gente tem um problema muito sério, que é o país que vinha muito bem até 2012, 2013, esse país agora ele não consegue crescer. Logo, isso está se transformando no aumento da taxa de desemprego. O último dado para regiões metropolitanas, o dado de desemprego do IBGE, essa taxa está em 7,5%. No final de 2014, início de 2015, a taxa de desemprego era 4% nas regiões metropolitanas. E vocês me perguntam, mas agora a tendência é disso se reverter? Não, a tendência é disso piorar. Possivelmente essa taxa de desemprego vai superar os 10%, pode chegar ao que era ali no final de 2002, quando ela bateu 13%. Então, nos próximos meses, o desemprego vai, infelizmente, aumentar. E é uma situação bastante complicada, e eu estou colocando dois gráficos juntos. Um, produção industrial, e o outro, vendas reais no varejo. Esse gráfico eu gosto muito, que mostra de forma muito clara que o problema que a indústria passou nos últimos anos não estava ligado à falta de demanda, estava ligado a vários fatores do lado da oferta que tornavam o custo de produção no Brasil muito caro. Como eu mostrei, a indústria vinha crescendo muito rápido, cresceu uns 30% a produção física da indústria, de 2002, 2003 até 2008, teve uma queda forte, se recuperou rápido, ficou estagnado por um tempo e depois entrou em queda livre, que continua até hoje. As vendas reais de varejo, se vocês olharem o outro gráfico, é uma reta impressionante, que cresce quase que continuamente, só começou a cair mais ou menos nos últimos 5, 6 meses. Então, mesmo na crise de 2009, que foi uma crise mundial seríssima, as vendas reais no Brasil não caíram. E não caíram por quê? Porque o desemprego pouco aumentou, mesmo na crise. Você tinha aumento de renda real, aumento muito forte do crédito, e os bancos públicos e privados, principalmente os públicos, entraram ofertando muito dinheiro. A demanda continuou muito forte. Não é o caso agora. O caso agora é que o ideal era que o governo tivesse bala na agulha, capacidade de estimular a economia. O correto seria o governo estimular a economia? Seria. Por que o governo não faz isso? Porque ele não tem recurso. O governo exagerou no que fez em 2009 e 2010. O que o governo fez em 2009, que foi correto, deveria ser algo temporário. Mas o governo transformou medidas temporárias por questões ideológicas em políticas permanentes. Vou dar um exemplo concreto. Em 2009, o governo começou um programa que se chama Programa de Sustentação do Investimento, PSI. Esse programa emprestava a juros muito abaixo de juros de mercado. E quando esse programa iniciou, o volume máximo que o governo podia emprestar via BNDES com subsídio era de 44 bilhões de reais. Em fevereiro de 2010, o governo resolveu prorrogar esse programa. A medida provisória que prorrogou o programa tinha a seguinte justificativa: a economia brasileira está se recuperando muito rápido, a demanda por essa linha de crédito subsidiado aumentou muito, logo nós temos que aumentar a oferta. Era justamente o contrário. Se a economia estava se recuperando muito rápido, o governo não precisaria aumentar a oferta de crédito subsidiado. Vocês podem até me falar, mas é importante ter crédito subsidiado? Qual é o país do mundo que se tornou desenvolvido porque o governo ofertou muito crédito subsidiado? Isso não existe. Os países do mundo que hoje são desenvolvidos se tornaram desenvolvidos porque o governo investiu muito em educação, investiu em saúde, melhorou a infraestrutura. Isso tudo se traduziu. Tinha instituições independentes, democracia, tudo isso se traduziu, inovava, isso se traduziu em crescimento consistente de longo prazo. Não é porque um país ofertou mais ou menos crédito subsidiado que ele cresceu mais ou menos. Se a gente conseguisse promover de desenvolvimento dando crédito subsidiado, a gente já teria resolvido há muito tempo o problema de pobreza em países como Bangladesh e na África. É muito mais difícil. Acabando um pouco essa parte, isso aí são índices de quantidade, de quanto de importação de bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Quando a gente compara ali com 2006, que a base é 100, a gente vê claramente que importação de bens duráveis e não duráveis cresceu muito. Se a importação está crescendo, existe a demanda. Mais uma vez, o problema da indústria do Brasil, mesmo no período
que a demanda estava crescendo, não era falta de demanda, era custo. O Brasil se tornou um país caro, que a produtividade nos últimos 4, 5 anos deixou de crescer, você tinha aumentos reais de salário mínimo, o industrial não conseguia repassar para preço, e você tinha um mundo que ofertava produtos industriais, que depois da crise teve um excesso de produção de manufatura do mundo mais barato. Esse foi o grande dilema da indústria. E agora, a gente, de fato, tem um problema de demanda. Então, além desses fatores estruturais da economia, que não fez as reformas que deveria ter feito, que tem uma complexidade tributária enorme. O Jorge Gerdau, uma vez, me falou que ele tem uma empresa no Canadá que é exatamente igual a uma das unidades dele no Brasil. E ele me falou que, na empresa dele do Canadá, ele contrata de cerca de 6 a 10 pessoas para fazer toda a parte administrativa. Nessa mesma empresa, do mesmo tamanho no Brasil, ele contrata 200 pessoas. Esse é o Brasil. O Brasil é um país extremamente complexo, que a gente tem que contratar advogados tributários para fazer planejamento tributário. É um país que, se você pegar um advogado que ganha R$30.000 por mês, esse advogado pode ter uma carga tributária de 9,5% ou uma de 27,5%. Ele, se ele estiver registrado no Simples, ele vai pagar uma carga tributária de 9,5%, ganhando R$30.000 por mês. Se ele estiver no regime de lucro presumido, ele vai pagar uma carga tributária de 14,5%. Mas se ele estiver trabalhando no regime de CLT, ele vai estar sujeito a uma carga tributária de 27,5%. Como é que um país, a pessoa ganha a mesma renda, na mesma profissão, pode pagar 3 cargas tributárias diferentes? Esse tipo de anomalia o país precisa resolver. Tem várias outras anomalias do lado da receita, da carga tributária. O Brasil é um país que quase 50% da arrecadação vem de imposto indireto. Logo, isso repassa para preço de serviço e significa que a gente tem produtos caros. Aí vocês perguntam, e se a gente fosse tributar só imposto de renda? O nosso mercado de trabalho não aguenta também um aumento muito forte de imposto de renda. A gente está falando de um país em que 54% das pessoas que trabalham com carteira de trabalho assinada têm um rendimento inferior a 2 salários mínimos. Quem é que vai pagar mais carga tributária? Dá para aumentar a carga tributária? Eventualmente dá, mas não dá para um país que tributa tanto, dado o nosso nível de desenvolvimento, achar que a gente vai tornar o sistema muito progressivo, porque isso não vai acontecer, porque o nosso nível de tributação seria compatível com um país rico da Europa, com um país emergente de renda per capita, que no ano retrasado era perto de $10.500 e agora está indo para 7.600, 7.800 dólares, a nossa carga tributária é excessivamente elevada. Isso tudo, a gente tem hoje uma situação que a gente está numa conjuntura que os problemas estruturais continuam, a complexidade tributária, um país que inova pouco, um país que gasta com inovação ainda 1% do PIB, a mesma coisa que 10 anos atrás, um país que você tem a educação que não está avançando no ritmo desejado, esse país com esses problemas estruturais, com a infraestrutura ruim, com problemas de vocês, empresários, que exportam, têm direito a um crédito tributário, não recebem, que vocês muitas vezes são credores do governo, e o governo fala para vocês, eu tenho uma maior boa vontade de lhe pagar, você está na minha fila dos precatórios. Esse país, além dessas questões estruturais, esse país hoje está com crescimento da taxa de desemprego, queda de renda real, elevado endividamento das famílias, taxa de juros elevada com restrição de crédito, crescimento real do salário mínimo que praticamente vai ficar estagnado. De onde é que vem a recuperação para a gente sair da crise? Do investimento, claro. Mas antes de eu abordar o investimento, vamos ir por cada um desses pontos. Crescimento de renda real. O crescimento de renda real também, com o mercado de trabalho aquecido, o crescimento de renda real foi quase que constante. Agora começou a cair. Endividamento das famílias. Hoje, o ex-presidente Lula, ele sempre fala, o governo tem que começar a ofertar crédito barato para estimular o crédito, para estimular as famílias a se endividarem, comprarem televisores, carros novos. Só que há um probleminha. Quando o Brasil começou o ciclo de crédito, que foi mais ou menos lá em 2005, 2006,
o endividamento das famílias brasileiras era equivalente a pouco menos de era 18% da renda anual. O endividamento das famílias brasileiras hoje, o dado de novembro é muito semelhante ao de julho, é 46%. As famílias brasileiras têm um nível de endividamento que equivale a 46% da renda anual. E o serviço dessa dívida é muito caro. Quando as famílias brasileiras começaram a se endividar, no início do ciclo de crédito, as famílias brasileiras comprometiam 16% da sua renda com o pagamento do serviço da dívida, amortização e juros. Essa família hoje, ela compromete cerca de 22% da sua renda. Se vocês me perguntarem se isso é pouco ou muito, é muito, porque nos Estados Unidos, que é um país tradicionalmente que as famílias se endividam muito, que o nível de endividamento das famílias chega a ser 70%, 80%, o que elas gastavam em 2007, antes da crise financeira, no auge do ciclo de endividamento dos Estados Unidos, uma família americana gastava com o serviço da dívida, sabe quanto? 15% da renda. Então, hoje, mesmo que o governo baixasse os juros e pedisse para as pessoas comprar carros novos, novos refrigeradores, novas televisões, as pessoas não teriam capacidade de endividamento, porque o nível de endividamento já está muito alto, está muito caro, e esse trabalhador, ele olha para frente e vê que corre o risco de perder o emprego. O que pode nos tirar da crise econômica? A gente tem alguns fatores positivos. Infelizmente, a gente caiu na real e viu que o Brasil não tinha condições de ter uma taxa de câmbio no nível que era 2 anos atrás. A nossa moeda perdeu de valor mais de 50%, e isso automaticamente aumentou a competitividade das nossas exportações. Isso ainda não está se transformando em aumento de exportação. Gradualmente, isso vai beneficiar a indústria. A indústria vai ficar mais competitiva para exportar. Aumento de taxa, desvalorização da moeda, significa queda de salário real, redução do custo unitário do trabalho. Isso também está acontecendo. Terceiro ponto, além das exportações, o que pode nos tirar da crise, e a nossa recuperação depende disso, é aumento do investimento público e privado. Aqui tem um problema. Investimento público. Eu não sei o que aconteceu no Ceará, mas eu sei o que aconteceu em Pernambuco. Quando eu almocei com o governador de Pernambuco, há uns 6 meses atrás, ele me falou, eu estou cortando o investimento público de Pernambuco este ano, 2015, em 70%. Conversa com o governador do Espírito Santo e vários outros governadores, de Goiás, o Marconi Perillo, eles dão mais ou menos a mesma informação. A taxa era menor, mas todos cortaram investimento. O governo federal, no ano passado, até novembro, o dado de dezembro deve ser divulgado amanhã, até novembro, o governo federal cortou o investimento, em termos reais, em 40%. O investimento público, infelizmente, não está aumentando, ele está sendo cortado. Se a gente olha o orçamento que foi aprovado para 2016, haverá uma recuperação do investimento? Não. O governo aprovou um orçamento para 2016, no qual ele projeta um crescimento do investimento zero. O investimento público não está se recuperando, está sendo cortado, e a gente fica dependendo do investimento privado. O investimento privado tem 2 tipos. O investimento privado na expansão de empresas, que muitas empresas, por enquanto, adiaram esse investimento, outras continuam, mas, no geral, quando eu olho para tudo que está acontecendo na economia, esse investimento também está em queda. E o investimento privado para projetos de infraestrutura. O Brasil ele está começando um novo plano de concessões em aeroportos, em rodovias. Isso pode se transformar em aumento de investimento. A gente tem certeza que isso vai se transformar em aumento de investimento? O Brasil tem infraestrutura muito ruim. Claro, se eu definir um marco regulatório adequado, vários investidores podem se interessar em fazer esses investimentos que o país precisa fazer em rodovias, ferrovias, aeroportos. Essa recuperação vai ser rápida? Não. Por quê? Porque as maiores empresas do Brasil no ramo de concessão, elas estão muito endividadas, pagando juros altíssimos. E o objetivo desse ano
não é fazer investimento, é priorizar a recomposição do caixa. Mas isso significa que o governo tem que ficar parado? Não. O governo tem que tentar definir um marco regulatório adequado e, de fato, incentivar a infraestrutura. O governo ainda tem, apesar da queda de empréstimo do BNDES, o BNDES é um banco que consegue emprestar sem nenhuma ajuda do Tesouro. Se o Tesouro falar o seguinte, daqui para frente, eu não vou dar um tostão para o BNDES. Esse banco, que não vai receber nenhum tostão do governo, ele consegue emprestar 110 bilhões por ano. 110 bilhões por ano é muita coisa. Então, assim, haverá espaço para recuperar investimento em infraestrutura? Haverá. Vai depender muito do governo. Qual será essa velocidade? Ninguém sabe, mas não será tão rápido quanto foi no ciclo passado. Esse aqui é o custo unitário do trabalho em dólar, caiu, eu vou passar. E aí tem uma coisa que, de fato, agora, para o Brasil crescer, a gente terá que fazer o dever de casa. O que aconteceu na primeira década do século XXI foi um presente dos deuses que não vai se repetir tão cedo. Isso aí é o preço médio das exportações do Brasil de 77 a julho de 2015. Olha o primeiro gráfico, de 77 a dezembro de 2003. O preço médio das exportações no Brasil era quase uma reta. Olha, de 2004 até julho de 2015, mais ou menos até 2011, teve um aumento espetacular do preço das exportações do Brasil. Minério de ferro subindo, preço de soja subindo, tudo que a gente exportava disparou. Você teve aumento de preço, e quando tem aumento de preço, também os produtores produzem mais daquele produto. Então, você tem aumento de preço em quantidade, mas aumento de preço, isso aí é só preço. Das exportações do Brasil, literalmente disparou de 2004 até 2011. Depois, isso começou a se reverter, e nos últimos meses está tendo uma queda muito grande. O preço do petróleo agora, na faixa de 26, 27 dólares, é uma coisa impressionante. Minério de ferro despencou. Agrícola despencou, mas não tanto. Então, tudo isso se traduz em menor capacidade de investimento dessas empresas. Em especial, a gente criou um problema que não deveria ter criado, que foi a questão da Petrobras. Uma vez eu estava conversando com um professor de Harvard, que se chama Ricardo Hausmann, e ele estava me falando o seguinte: o país mais rico da América Latina deveria ser a Venezuela, porque a Venezuela tem uma reserva enorme de petróleo em água rasa. O Hugo Chávez deveria ter feito o seguinte: quando ele assumiu, ter licitado, ter deixado empresas estrangeiras entrar, ter colocado o imposto lá em cima. Você quer produzir na Venezuela? Pode produzir. O imposto é tanto. Eu vou pegar a arrecadação e investir em política social, em inovação, melhorar a educação básica, a educação universitária. Ao invés disso, o Hugo Chávez fez o quê? Disse: a empresa estatal tem que produzir tudo. E as empresas multinacionais do setor de petróleo saíram da Venezuela. O Brasil tentou fazer algo semelhante. A gente tinha estabelecido uma lei que funcionava muito bem. Quando foi 2009, 2010, com a descoberta do pré-sal, o governo resolveu mudar o marco regulatório do setor de petróleo. Já existia no Brasil conteúdo nacional, sempre existiu. Existia também. Se decidiu aumentar isso para 80% a 85%. Atrasou o cronograma de produção da Petrobras. Se decidiu colocar a Petrobras como operadora única de todo o pré-sal, o que foi algo que prejudicou o planejamento da Petrobras. E, simultaneamente, com a aceleração da inflação, o governo tentou uma experiência maluca de reduzir taxa de juros por decreto. A inflação começou a aumentar e o governo resolveu controlar o preço dos combustíveis. Isso causou um prejuízo enorme na Petrobras, que é um prejuízo entre 60 e 80 bilhões de reais, deixando a questão de corrupção do lado, sem entrar na questão de corrupção. Tudo isso levou a problemas de investimento, atrasou nosso cronograma de produção de petróleo e a gente aprovou uma série de leis que estabelecia como ia utilizar o recurso do pré-sal. E hoje, esse recurso do pré-sal não acontecerá nos próximos anos. Vamos lembrar que a gente aprovou um Plano Nacional de Educação que estabelece que, até 2024 é daqui a 8 anos, até 2024 o Brasil iria gastar 10% do seu PIB em educação. O Brasil gasta hoje entre 6 e 6,5%.
isso vai acontecer, o Brasil terá o dinheiro do pré-sal para investir 10% do seu PIB em educação? Não. E agora, para reverter com o preço do petróleo tão baixo, você recuperar a Petrobras se tornou uma operação extremamente difícil. No dia 24 de setembro do ano passado, o Banco Goldman Sachs publicou um relatório específico sobre a Petrobras e que ele fazia o seguinte exercício. A Petrobras tem uma dívida em relação à geração de caixa, dívida sobre EBITDA de mais ou menos 5,9. A média de grandes petroleiras do mundo é 1,5. Para a Petrobras reduzir o seu endividamento para a média do mercado mundial do setor de petróleo, o que a Petrobras deveria fazer? O banco colocava no relatório 5 alternativas. Se fosse via capitalização, seria necessária uma capitalização da Petrobras de 488 bilhões de reais. Impossível. Se fosse pela venda de ativos, naquela época, em outubro de 2015, a Petrobras teria que vender todas as refinarias, toda a parte de distribuição e todos os ativos da Petrobras no exterior. Se fosse... É fogo, né? É um exercício difícil. Se fosse pelo aumento de gasolina, o preço da gasolina, em outubro do ano passado, teria que ser elevado em 140%. Então, é uma situação bastante complicada. O preço da Petrobras, da ação preferencial da Petrobras, está a menos de R$ 5,00. Os bancos colocam como preço target para você começar a comprar quando chegar a R$ 2,00. É uma situação ruim? É. Vai ser difícil recuperar? Vai. É impossível? Não. Dito isso, as exportações brasileiras, hoje saiu o dado oficial da balança corrente no ano passado. As exportações brasileiras vêm um pouquinho menor, 190 bilhões. Mas aí a gente tem uma situação que é o seguinte, essa é a primeira crise, se a gente está vendo fatores positivos, essa é a primeira crise do Brasil, possivelmente dos últimos 35 anos, que você não tem problema no setor externo. Todas as outras crises que o Brasil passou, década de 80, 97, 99, 2002, tinha algum componente externo. Dessa vez, não. A gente terminou 2014 com um déficit conta corrente. Déficit conta corrente é o que você importa, além do que exporta, bens, mercadorias, serviços, etc., que equivale ao pedir emprestado do resto do mundo. Eu terminei 2014 com um déficit conta corrente de 4,5% do PIB, o que é muito alto para uma economia que está tendo queda de investimento. Mas o nosso déficit conta corrente está indo para 2,5%, 2% do PIB. O ajuste no setor externo tem sido muito rápido e o Brasil tem uma situação extremamente confortável de reservas. Os estrangeiros não têm medo que o Brasil não tenha dinheiro para pagar sua dívida externa. E hoje, ao contrário de 2002 e de anos anteriores a 2002, quando o câmbio dispara, o governo fica mais rico, porque o governo é credor em dólar. Então, pela primeira vez, uma coisa que diferencia essa crise das anteriores é que a nossa situação externa está confortável. Mas a taxa de investimento está caindo. Taxa de investimento caindo significa crescimento menor. Isso aí é trimestre contra trimestre, desde o segundo trimestre de 2014, quando começou oficialmente a recessão, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, que faz esse cálculo, a datação de recessão no Brasil, desde o segundo trimestre de 2014, trimestre contra trimestre, a taxa de investimento vem caindo. E hoje saiu o índice de projeção da Fundação Getúlio Vargas, que estima que a queda da taxa de investimento do Brasil em 2015 e 2016, no acumulado, será em torno de 22%. É difícil, mas essa é a nossa conjuntura. A gente está fadado a ser um país de baixo crescimento, cheio de problemas? Não. O Brasil ser um país de baixo crescimento é algo anormal. Por quê? É por vários motivos. Primeiro, porque, ao contrário de alguns outros países emergentes, o Brasil tem uma economia muito diversificada. A gente tem uma indústria diversificada, o Brasil é muito forte no setor agrícola e o Brasil é muito forte no setor mineral.
Você pega países como a África do Sul, é forte no setor mineral. Rússia depende de petróleo e gás. O Brasil não. O Brasil tem uma economia muito diversificada, então não é normal esse país ficar num crescimento baixo. Há fatores de risco agora. A desaceleração da China é uma grande interrogação. Algumas pessoas acham que essa desaceleração não será tão séria, os chineses acham isso, e alguns têm dúvidas. Se a desaceleração da China for maior do que nós imaginamos, isso pode trazer problemas adicionais para o país. 2, dado que ainda há muita incerteza, o que eu chamo de incerteza? Se eu olhar para os próximos 12 meses, para os próximos 24 meses, para os próximos 5 anos, e quando o empresário faz investimento, ele não está olhando para 12 meses, está olhando para uma década ou mais. Quando esse empresário olha lá para frente, ele tem dúvida do que vai acontecer. E grandes empresários, ele tem dúvida do que vai acontecer e ele posterga a decisão do investimento. A gente está no meio de um ajuste fiscal que, teoricamente, quando se faz um ajuste fiscal, o que o governo consegue economizar aumenta. A gente passou um ano de ajuste fiscal e o buraco fiscal, o déficit primário do governo, aumentou, ao invés de diminuir. O governo, até agora, ele não conseguiu sinalizar de forma crível qual é o plano dele para recuperar a economia. Os sinais que vêm do governo, infelizmente, eu não estou torcendo contra o governo, eu espero que o governo acerte, mas os sinais que vêm do governo são contraditórios. Muitas vezes o ministro fala uma coisa e outro ministro fala algo diferente. Muitas vezes o ministro fala algo e a presidente da República fala algo diferente. Muitas vezes a presidente da República fala algo e um representante do Partido dos Trabalhadores, que é o principal partido da base aliada do governo, fala algo diferente. Vocês, empresários, que têm que filtrar tudo isso e colocar num plano de investimento, muitas vezes ficam perdidos. Essa situação que a gente está agora, dá para mudar? Claro que dá. Claro que dá. Mas, assim, parte desse mau humor tem a ver com esse problema de comunicação do governo. E, claro, com o conflito político. Por quê? Olha o que aconteceu no ano passado. O ministro da Fazenda e a presidente mandavam para o Congresso várias medidas direcionadas ao ajuste fiscal. Quem a gente via no Jornal Nacional falando contra o ajuste fiscal? Muitas vezes, o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Muitas vezes, o presidente do Partido dos Trabalhadores ia para a televisão falar mal do plano do próprio governo. Isso eu presenciei várias vezes. Então, falta essa clareza do que fazer. E a gente chegou a um ponto que a situação piorou tanto que o governo, hoje, ele não pode mais se dar o luxo de não ter clareza do que quer fazer. A gente está começando um ano que o governo começa basicamente hoje. A nova equipe econômica, tudo diferente. Então, esse governo, ele não tem 2 anos para decidir o que fazer. Ele tem que decidir o que vai fazer e mostrar para a sociedade qual vai ser esse plano de recuperação da economia e de fazer um ajuste fiscal nos próximos 4, 5 meses. Porque se nos próximos 4, 5 meses ele não fizer isso, eleição municipal, o Congresso parou. Depois, 2017, as pessoas já estão olhando para 2018. E aí a gente vai passar muito tempo ruim. Eu espero que isso não aconteça. Isso aí são índices de confiança da Fundação Getúlio Vargas. A gente, nos últimos meses, tudo em queda. Quando os índices de confiança do setor industrial, de comércio, de serviço está em queda, novamente, o empresário posterga o investimento. Ele fica esperando. Ele fica esperando o que o governo vai fazer. Eu quero saber o que o governo vai fazer para eu adotar uma estratégia, inclusive, tomar risco. Enquanto o governo não mostrar de forma clara o que vai fazer, a recuperação não vem. E a gente não tem muito tempo para brincar, para postergar ajuste, porque esse Brasil que a gente conhece hoje, daqui a 30 anos, ele será um país totalmente diferente. Porque o Brasil de hoje, olha ali, 2000, 2010, 2010, 2020, 2020, 2030, as pessoas com mais de 60 anos, a população do Brasil com mais de 60 anos cresce perto, 2010 a 2020, 2020 a 2030,
perto de 4% ao ano. Nas próximas 2 décadas, as pessoas com mais de 60 anos, eu acho isso ótimo, que daqui a pouco eu vou estar aí, cresce 4% ao ano. A população jovem do Brasil, de 0 a 14 anos, na década de 2000, 2010 e até 2040, 2050 e para frente, a população jovem no Brasil vai cair. O Brasil é um país que está passando por uma transição demográfica que daqui a 30 anos nós teremos uma estrutura demográfica semelhante à do Japão hoje. Um país que a proporção de pessoas mais velhas aumenta, a tendência desse país é aumentar gasto com previdência e com saúde, independentemente da vontade do governo. Ontem à noite eu estava conversando com um cardiologista aqui, o Cabeto, e a gente estava olhando isso, quer dizer, a tendência de gasto com saúde, além da inflação do setor de saúde ser mais alta, a tendência do gasto com saúde, independente do desejo do governador do Estado, do prefeito ou do presidente da República, o gasto com saúde vai aumentar. Porque numa população, num país que a população se torna mais velha, as doenças são muito mais caras. As pessoas morrem de câncer, de pressão alta, de ataque cardíaco, etc. São doenças de tratamento caro. E com o aumento do gasto de previdência, em geral, esses países a poupança cai. Qual é a má notícia? É que o Brasil hoje já gasta com previdência um pouco mais do que o Japão. As pessoas no Brasil ainda se aposentam muito jovens. Conversa com o governador do Estado, ele vai falar de alguma pessoa muito boa que se aposentou com 49 anos, 50 anos de idade, polícia militar. A média de aposentadoria por tempo de contribuição no Brasil é em torno de 54, 55 anos. Isso é muito novo. 54, 55 anos poderia ser idade avançada na década de 60. Não é hoje. A gente vai ter que estabelecer idade mínima de aposentadoria. A gente não vai... O mundo todo fez isso, o Brasil não será diferente. Não faz sentido, me desculpem as mulheres, você ter diferença de tempo de contribuição tão grande entre homem e mulher. Na década de 70, uma mulher tinha mais de 6 filhos no Brasil. O Brasil de hoje, as mulheres têm, em média, menos de 2 filhos. Elas ficam em torno de 2 anos fora do mercado de trabalho. Só 1/3 dos países do mundo tem diferença de tempo de contribuição entre homem e mulher para se aposentar. Se o Brasil quer manter essa diferença, ótimo, é uma discussão legítima, mas a gente vai ter que diminuir essa diferença. Possivelmente, o governo não vai ter condições de dar aumento real nas aposentadorias nos próximos anos. Tudo isso a gente vai ter que discutir. E tem outras anomalias, outras coisas, que não cabe a mim dizer que está certo ou errado, mas a gente vai ter que discutir. Vou dar um exemplo. Imagina um casal no Ceará, trabalhando aqui em Fortaleza, que nunca contribuiu para a Previdência. Um casal sem filhos. Quando os dois atingirem 65 anos de idade, nem ele nem ela têm renda. Eles nunca trabalharam no mercado formal, sempre viveram de bico. Como eles não têm renda formal, cada um tem direito a receber do governo um salário mínimo. A renda desse casal será de 2 salários mínimos, perto de 1.900. Imagina o mesmo casal que o homem trabalhou na construção, em várias empresas, contribuindo sempre para a Previdência em cima de um salário mínimo. E a esposa dele nunca trabalhou no mercado formal. Quando os dois atingirem 65 anos de idade, como ele contribuiu a vida toda com a Previdência, em cima de um salário mínimo, ele terá direito a se aposentar com um salário mínimo. A renda familiar deles vai ser meio salário mínimo. Como é meio salário mínimo, ela não se qualifica para receber assistência do governo. Logo, ela não terá renda e ele terá um salário mínimo. E contribuiu a vida toda. O melhor seria nenhum dos dois terem contribuído, porque eles teriam direito a 2 salários mínimos. Isso é justo? Isso é justo para quem contribuiu? Nos países, em todos os outros países do mundo, em geral, a assistência social, a gente não pode deixar pessoas morrerem de fome. O Estado tem que garantir uma renda mínima, mas, em geral, programas de assistência social, o rendimento é menor do que a previdência de quem contribuiu. No Brasil, o piso da assistência social é exatamente igual ao piso da previdência social. A gente consegue manter essa regra? Se a gente quiser manter essa regra, a gente vai ter que aumentar a carga tributária.
porque o processo de envelhecimento agora vai ser muito mais rápido. Essas questões a gente tem que discutir, e eu chego no ajuste fiscal para terminar. Todo mundo, quando olha para o Estado, fala o seguinte: o Estado brasileiro é muito grande, o Estado brasileiro é inchado, tem muito funcionário público. Mais ou menos. Se fosse só isso, não seria fácil o ajuste, mas pelo menos a gente saberia que, se fechar 10 ministérios, se resolve o problema. Não é tão simples assim. Por quê? Quando a gente olha os dados, primeiro dado que eu quero chamar a atenção é esse gráfico aqui, que é a despesa do governo federal, governo central, Tesouro, Previdência e Banco Central. A gente chama esses três órgãos, quando juntos, a gente chama governo central. Isso é despesa não financeira, aí não está pagamento de juros. Eu quero chamar a atenção o gráfico de 91 a 2014. Olha as barras vermelhas, é o último ano do mandato de cada presidente da República, desde 91. De 91 a 2014, vocês podem notar que nunca a barra vermelha cai. Qual é a informação que tem aí? Infelizmente, todos os presidentes da República, desde o início da década de 90 no Brasil, sem exceção, quando eles saíram do Palácio do Planalto, eles deixaram para trás um gasto público maior do que no início do seu mandato. Todos, sem exceção. Logo, esse gráfico me indica que há um componente estrutural no crescimento do gasto público do Brasil. Esse componente estrutural, quais são os fatores que definem esse componente estrutural? Isso aí, se eu pego esse gasto e abro agora ele em vários itens, pessoal, previdência, INSS, LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que é um salário mínimo para deficientes, idosos e famílias pobres, seguro-desemprego, abono salarial, vários tipos de bolsa, investimento público, custeio e o total. Isso aí é crescimento em pontos do PIB. A última linha é crescimento em pontos do PIB. De 91 a 2014, o crescimento do gasto público foi 7,4 pontos do PIB. Isso já com a série de PIB nova, que foi corrigida pelo IBGE há 2 meses atrás. De todo esse crescimento do gasto, 5,3 pontos de percentagem do PIB, o que equivale a 71% desse crescimento, se concentra nos programas de transferência de renda. Isso não é máquina pública, é o governo que tributa. João e Maria arrecada o dinheiro e distribui para José e Ricardo. Os programas são o INSS, LOAS, seguro-desemprego, abono salarial e vários tipos de bolsa. Quando você se junta esses programas que são transferência de renda, isso explica 71% do crescimento da despesa primária de 91 a 2014. Se, além disso, você acrescentar a aposentadoria de funcionários públicos federais, aí você explica 85% do crescimento do gasto. Eu não preciso nem olhar para a educação, nem para a saúde, nem para o resto do custeio, nem investimento. 85% do crescimento da despesa primária do governo central, de 91 a 2014, cresceu em decorrência de programa de transferência de renda. O que é que significa isso? Significa que, se eu for no mundo e abrir a concorrência para contratar o melhor economista do mundo para ser ministro da Fazenda no Brasil e falar para ele o seguinte: olha, você tem que controlar o crescimento do gasto. Ele senta na cadeira, o ministro da Previdência vai apresentar para ele uma conta. Tantas pessoas vão se aposentar esse ano e o crescimento do gasto da Previdência vai crescer tanto. Ele fala: mas não pode, não posso fazer nada, a regra é essa. Regra. Para a gente controlar o crescimento desses gastos, a gente vai ter que discutir a dinâmica, as regras que determinam o crescimento desse gasto. É difícil? É, claro que é difícil. Eu ainda imaginava que ia ficar 80, 85 anos, viúvo, com aposentadoria alta e ia me casar, enfim, eventualmente com uma pessoa jovem, para dar o benefício do renda integral, ou vice-versa. Às vezes, a mulher nova pode se casar com um homem novo e dar aposentadoria integral. Isso mudou no Brasil. O Estado do Ceará também mudou para se adequar à regra de pensão do governo federal, mas isso era errado. Ainda tem outras coisas que tem que melhorar. Por exemplo, hoje, quando um homem morre, a pensão da viúva não depende do número de dependentes. No mundo todo, depende. Uma pessoa que tem 3 filhos em idade escolar recebe uma pensão maior do que uma pessoa que não tem nenhum filho em idade escolar. Uma pessoa que é viúva tem um rendimento, recebe como pensão um valor diferente
no caso que a viúva não tem renda alguma. Então, assim, tudo isso o Brasil vai ter que resolver. A gente começou a resolver no ano passado um pouquinho, ainda tem uma longa lista para fazer. Mas, infelizmente, se a gente não quiser modificar as regras que determinam o crescimento das transferências, mais carga tributária. O Brasil, a gente está numa crise muito séria e tem várias coisas positivas e negativas. Quais são as coisas positivas? Esse país, de forma democrática, com eleições, com discussão no Congresso, ele montou uma rede de assistência social que equivale a quase 24% do PIB, isso era em 2011 e 2012. Isso equivale ao gasto público total da China. É muito próximo do gasto público total da Índia. O Brasil gasta com social, só com social, o equivalente ao gasto público total da China. O que é que significa isso? Significa também o seguinte, numa crise muito séria como essa que nós estamos passando, se fosse na década de 80, a gente teria uma confusão social muito grande. Uma seca no Nordeste, na década de 80, na década de 70, tinha que ter frente de trabalho, as pessoas morriam de fome. O aposentado hoje, que está em Caucaia, em Jaguaribe, ou em Quixadá, Oroz, esse aposentado, ele teve um aumento de renda agora de 11%. A gente montou uma rede de assistência social que permite às pessoas a conviverem maior com a crise. O efeito adverso é que também, como o brasileiro convive melhor com a crise, que ele está protegido, a gente posterga o ajuste e a crise se agrava. Mas, infelizmente, toda essa expansão de rede social chegou a um limite, porque quando o Brasil começou a aumentar esse gasto, a nossa carga tributária, de 70 até 94, ela flutuava em 25% do PIB. Para eu expandir esse gasto, eu aumentei a carga tributária de 25% para 33%, 34% do PIB. Se a gente quiser fazer nos próximos 15, 20 anos o que a gente fez nos 20 anos anteriores, a gente vai ter que elevar a carga tributária para 43%, 44% do PIB. No nosso nível de desenvolvimento, é uma carga tributária excessivamente elevada. Então, o Brasil vai ter agora de tratar com questões difíceis do lado da despesa. É fácil? Claro que não. E se a gente fizer um checklist do que o governo prometeu no final de 2014, o governo não cumpriu absolutamente nada. O que o governo prometeu? Controlar o crescimento da despesa pública. Conseguiu? Não. Recuperar o superávit primário para, no mínimo, 2% do PIB, 2% do PIB até 2016 e 2017. Não vai conseguir. Melhorar e simplificar o sistema tributário? Também não. Aumentar pouco a carga tributária? Ainda não. Vai tentar. Aumentar investimento em infraestrutura? Não conseguiu. E a situação é muito séria, eu vou passar isso que não importa muito. Isso aí é basicamente o crescimento do gasto público não financeiro do governo central, desde o FHC 1 até Dilma 2, a projeção. E todos os mandatos normalmente crescem 1% do PIB. A cada 4 anos, o gasto público do Brasil cresce 1 ponto do PIB, 1 ponto percentual do PIB. E no Lula 2, vocês vão falar, mas como é que o Lula 2, que foi de 2007 a 2010, deu tanto aumento, gastou tanto, e a despesa do governo central sobre PIB ficou quase estável? Qual foi o crescimento do Brasil nessa época? 4,6% ao ano, quase 5% ao ano. O problema é que, se a gente olhasse para frente e o crescimento fosse tão alto, isso iria diminuir o problema fiscal, não iria resolver. O problema é que ninguém espera, no futuro próximo, nos próximos 10 anos, crescimento de 5% ao ano. Então, a gente vai ter que controlar o crescimento do gasto. Os governos vão ter que ser muito mais austeros, vão ter que diminuir máquina pública e modificar programas de transferência de renda. Quando a gente olha o que aconteceu no Dilma 1, novamente, abrindo o gasto público em várias categorias diferentes. Tem um item aí que eu coloco o custeio administrativo, que é uma conta residual, que é assim, tudo aquilo que você não consegue classificar como gasto social, como investimento, como custeio da saúde e educação, subsídios, previdência e pessoal, todo o resíduo eu chamo de custeio administrativo. Qual é a primeira surpresa? Que aí eu vou falar de algo que não é muito claro nesse debate. O custeio administrativo do governo, desde 99 até hoje, era em torno de 1% do PIB. Ele não aumenta. O Estado brasileiro, aí é governo central. O governo central aumentou brutalmente o gasto, não é porque a máquina pública inchou, mas porque
o governo gastou muito com programas de transferência de renda, inclusive previdência. No governo Dilma teve algo surpreendente, que é a coluna subsídios. A conta de subsídios do governo federal, há 3, 4 anos atrás, era uma conta que era 8 bilhões por ano. O que está no orçamento para esse ano são 28 bilhões. Por quê? Porque o governo fez várias operações via bancos públicos de dar subsídios. Esses empréstimos que foram dados têm um prazo de 5, 6 anos. Então, durante esse tempo todo, até o final do governo, o governo Dilma II terá que pagar os subsídios que foram dados no governo Dilma I. E aí, você pergunta assim, mas se mudar a política já mudou. A política já mudou. As taxas de empréstimo de bancos públicos aumentaram brutalmente. A taxa do FNE aumentou 71% de um ano para o outro. Mas o governo vai ficar pagando hoje, até final de 2008, os subsídios que foram dados lá atrás. A pessoa que comprou um caminhão em 2013 no BNDES conseguiu uma taxa de juros nominal de 3,5% ao ano. Até o final do contrato, o governo vai ter que pagar o subsídio desse contrato. O governo Dilma I criou uma armadilha para o governo Dilma II. Ela vai ter uma conta de subsídio elevada, que só vai diminuir quando o contrato acabar. Não tem o que fazer, mas isso foi uma das contas que mais aumentou no governo Dilma I. E investimento, quando eu tiro Minha Casa Minha Vida, não aumentou. O investimento em infraestrutura no Brasil, de 2011 a 2014, não aumentou. O que aumentou do investimento foi o Minha Casa Minha Vida. O resto do investimento, não. E a gente está numa situação complicada. Isso aí é basicamente, vou terminar, isso aí são os empréstimos do Tesouro para bancos públicos. Empréstimo do Tesouro para bancos públicos sempre existiu, mas não passava de 1% do PIB. De 2007 a 2008, o governo achou que, se eu der subsídio para todo mundo, para vários setores, e o BNDES for muito ativo, inclusive se tornando sócio de empresas, eu vou promover crescimento. Poderia ter dado certo? Poderia. Era improvável. Poderia? Poderia. Deu certo? Não. A taxa de investimento caiu. Mas isso deixou para trás um aumento da dívida de 10 pontos do PIB. 10 pontos do PIB. A situação do Brasil, a dívida bruta do Brasil, 2008, 2009, estava indo para 54%, 55% do PIB. A gente está terminando o ano com a dívida bruta de 68% do PIB. A tendência é a dívida pública bruta para 2018 e para 82% do PIB. Se o Brasil fosse um país desenvolvido, o Japão tem a dívida bruta de 270% do PIB. Acontece que, no Japão, a poupança é muito alta, as pessoas emprestam ao governo a juro real negativo. No Brasil, ninguém quer emprestar juro real negativo. Se alguém quiser, eu estou tomando dinheiro emprestado. Então, assim, dado a nossa situação, que é um país de custo elevado, que as pessoas exigem um retorno alto, porque não sentem segurança em emprestar dinheiro a longo prazo para o Brasil, hoje, quase 25% na nossa dívida pública, ela é girada a cada 3 meses. É um índice elevadíssimo. A nossa dívida encurtou, é cara e a tendência é de crescimento. Quando você olha essa situação, é uma situação bastante complicada. O que fazer? Quer dizer, eu falei assim, o governo não conseguiu fazer um ajuste fiscal, vou passar muito rápido aqui, tem muito número, não precisa a gente olhar isso agora, quer dizer, mas o governo não conseguiu fazer um ajuste fiscal. Em 2015, até novembro, o dado de dezembro sai amanhã, o governo cortou as despesas em 35 bi. A primeira vez que isso acontece desde 2003, mais do corte de 35 bi, 31 bi foi investimento. O governo consegue investir zero? Não. Logo, o ajuste fiscal que ocorreu até agora foi baseado num corte temporário do investimento, isso não é um ajuste fiscal permanente. O governo perdeu 70 bilhões, 75 bilhões de receita, valor real, no ano passado, porque a gente estava numa recessão. Esse ano é outro ano de recessão. Talvez o governo não vá perder 75 bilhões, mas vai ser um ano que ele não vai ter recuperação de receita. Sem recuperação de receita, fica muito difícil ele fazer um ajuste fiscal. O que o governo mais economizou no ano passado foi a queda do investimento em relação à PIB, o que não vai se repetir esse ano. Isso aí até outubro, não tem em novembro. Mas se você olha os ministérios que o governo cortou, em vários ministérios importantes, a queda do investimento foi muito forte. Tem um ministério que é interessante, desenvolvimento agrário, o corte do investimento foi 90%. Aí vocês perguntam, o que é isso? Em 2014, o governo estabeleceu um programa em que o governo federal comprava retroescavadeira
e caminhão e dava de presente para o município. Isso foi um programa de 4,5 bi. Ano passado, o ministro cortou. Não estou falando que foi um programa eleitoral, mas ele disparou em 2014. Investimento, educação. Eu falei que no agregado o investimento não aumentou, mas teve um caso de investimento que aumentou sim, o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, de 2007 a 2009, ele investia em média por ano 3,5 bi. De 2012 a 2014, o investimento do Ministério da Educação foi 9,5 bi. O investimento do Ministério da Educação triplicou. O governo investiu muito em educação. Quando você investe em educação, constrói prédio, escola técnica, prédio de universidade federal e saúde, constrói hospital, no momento seguinte, aumento de custeio. Aumento de custeio. Você pode ser o melhor gestor do mundo. Construir um prédio, você vai ter que colocar lá dentro gente para trabalhar, vai ter que pagar a conta de energia, porque senão as pessoas vão trabalhar no escuro. Isso é aumento de custeio. Logo, o governo que tinha aumentado o investimento em saúde e educação, seja o governo federal, seja governos estaduais, hoje estão com problema de como ter dinheiro para arcar com o custeio desse investimento que foi feito. O governo cortou no ano passado o investimento na área de saúde e educação em 50%, e não vai recuperar nesse ano por falta de recurso. Algumas considerações finais que eu vou passar, quer dizer, a gente está num país que a gente fala assim, mas daria para reduzir custeio. Dá, mas assim, não vamos nos enganar. O gasto público do governo central no ano passado foi, a gente vai saber o número exato amanhã, mas deve ter sido algo como 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Desse 1 trilhão e 100 bilhões de reais, o gasto com passagens de avião e diárias foi 4,5 bi. Se você chegar em Brasília e falar o seguinte, está proibido qualquer funcionário público viajar por um ano, inclusive a Polícia Federal não vai mais prender ninguém, e ninguém vai receber diária. Você economiza 4,5 bi de uma despesa que no ano passado foi 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Você deve economizar com passagem de avião? Claro que deve, eu não estou falando que não deve. Deve, é sempre bom economizar. Agora, não vamos nos enganar, isso não vai resolver o problema. O orçamento do Ministério da Defesa no Brasil, que é se você tira o gasto social, se você tira os programas de transferência de renda, saúde e educação, o ministério que mais gasta com custeio é o Ministério da Defesa. Sabe qual é o custeio do Ministério da Defesa? Para colocar todos os militares, alimentar os militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, 10 bi por ano. Aí você fala, não, mas o orçamento do Ministério da Defesa é muito maior. É 82 bi. 10 bi custeio, 10 bi investimento, 62 bi gasto com o pessoal, dos quais 22 bi ativo, 40 bi inativo. O que é que você vai fazer? Você fala assim, não, mas você pode matar os aposentados. Não. Se você matar os aposentados, aquilo vai dar origem à pensão e não vai economizar. Não tem como eu fazer um ajuste fiscal tão rápido no espaço de um ano, dada a estrutura de despesa do Brasil. Um prefeito, um governador e o presidente da República sofrem esse problema. Infelizmente, qual é a solução no caso dos militares? Possivelmente eles vão ter que pagar uma contribuição maior para se aposentar. A gente vai ter que colocar todos esses problemas na mesa e, como adultos, discutir no Congresso o que a gente quer fazer, o que a sociedade aceita e o que não aceita. O técnico vai dar informação, exatamente o que a gente vai fazer, o que a gente vai decidir, não, esse gasto aqui é muito importante, eu não quero cortar, esse aqui a gente pode rever o programa. Isso, infelizmente, tem muito empresário que fica com raiva de mim, isso é uma decisão política. Isso é uma decisão política. O que é prioritário, o que você vai cortar, o que você vai modificar ou não, isso é um debate político. Se a sociedade não quiser modificar determinado programa, tudo bem, mas sabe qual é o custo e qual é o resultado. Agora, subsídios, infelizmente, terão que ser cortados. O governo já vem cortando. Terão que ser cortados ainda mais. O governo hoje, que gasta tanto com o social, ele não aguenta ser tão ativo em promoção setorial. Então, a gente vai ter que discutir absolutamente tudo isso. Indo para o final, essa projeção já está defasada.
Mas é o seguinte, isso aí é a projeção que o governo faz. Toda vez que o governo manda os parâmetros para elaborar o orçamento, ele tem que fazer uma projeção para os próximos 50 anos do que vai acontecer com a Previdência. O governo mostrava que isso é só INSS. Se você colocar a Previdência de funcionários públicos federais, Estado e município, você aumenta essa conta em 4 pontos do PIB. A Previdência em 2014 era 7,1, na realidade é 6,9 com a revisão do PIB, e o governo estimava que até 2050 isso ia para 12,6 do PIB. Se eu colocar aí nessa conta funcionários públicos federais, estaduais e municipais, aumenta 4 pontos do PIB. Se eu colocar LOAS, aumenta mais 1 ponto do PIB. A gente ia para 2050 para um gasto previdenciário de perto de 18% e 19% do PIB. Nenhum país do mundo gasta isso com previdência. Logo, a gente pode até adiar, mas vai ter que fazer uma reforma da Previdência. Todos nós, que ainda não nos aposentamos, teremos que trabalhar mais por algum tempo. Não há alternativa. Como é que a gente vai convencer a sociedade disso? Aí entra o trabalho político. Político, infelizmente, que me desculpe Francini, tem que dar mensagem... Não, tem que mostrar para a sociedade os dilemas, né? O político, quer dizer, a sociedade espera do político uma série de benefícios e a gente não quer arcar com custo. Ontem quase agrediram o prefeito de São Paulo e o governador porque eles não querem aprovar o passe livre. Não tem dinheiro. Então, assim, os políticos vão ter que comunicar isso para a sociedade e fazer um grande debate como sair dessa situação. E aí entra o presidente da República. Porque não espere que a gente tenha o poder e os meios para fazer a negociação política num país com um sistema presidencialista forte. Esse papel cabe a quem está sentado na cadeira do Palácio do Planalto. Então, a presidente vai ter que arregaçar as mangas e tentar mudar a atitude dentro da sua base política, porque se não tiver apoio da base política, não vai ter da oposição. Se a base política do governo topar fazer o ajuste, a oposição faz. Quer dizer, porque a oposição é boa? Não. Porque o ajuste é impopular. Quem fizer o mais rápido possível, melhor. Limpa o terreno para o próximo presidente. Agora, para a oposição apoiar o ajuste, a base política tem que apoiar o ajuste. Então, assim, cabe à presidente da República criar esse grande consenso. Se ela tem ou não capacidade para isso, é algo que vocês, empresários, podem ajudar, podem pressionar e ver qual é o resultado. Quer dizer, mas o ponto que a gente chegou é esse. Conclusão. Não sairemos rápido da crise que teve início em 2014, decorrente de políticas erradas adotadas pelo governo desde 2009. O governo deu subsídios que não podia, o governo expandiu muitos programas públicos, alguns meritórios, outros com resultado ruim, expandiu, agora está retraindo. O governo fez desonerações que não tinham espaço fiscal e a gente não fez agenda de reformas que deveria ter continuado, que o governo Lula I continuou e o governo Lula II parou. Então, grande parte da crise do Brasil tem um componente externo? Claro que tem, mas os nossos vizinhos, com exceção da Venezuela, continuam crescendo. O Brasil vai ter 2 anos consecutivos de queda de PIB. Isso não ocorre no Brasil desde 1930, nem na década perdida, que foi a década de 80, o Brasil teve 2 anos de queda consecutiva de PIB. O PIB caía um ano, outro ano se recuperava. A última vez que o Brasil teve 2 anos de queda de PIB foi 30 e 31. A gente está nessa conjuntura. É difícil? É. Dá para a gente sair? Dá. Porque o Brasil tem uma democracia plena, tem uma rede de assistência social muito ampla, o Brasil tem uma economia diversificada. Se a gente mostrar uma luz do fim do túnel, a gente vai ter problema de conter o otimismo com investidores de fora querendo entrar no Brasil. Porque hoje, ao contrário de 2 anos atrás, o Brasil se tornou, em dólar, um país barato. O preço das empresas brasileiras, hoje, é muito barato. Então, você tem a oportunidade de investimento. Se a gente mostrar a luz do fim no túnel, vocês, empresários, também vão retomar o investimento. Então, depende muito do governo e nós, como sociedade. O esforço fiscal que esse país tem que fazer para entregar 2% do PIB de superávit primário até 2008 é algo como 250, 260 bilhões de reais. É muito difícil. É muito difícil. Se a gente não fizer esse esforço fiscal até 2018, vai morrer? Não. Mas o importante é a trajetória. É você sinalizar. Tudo bem que eu não estou conseguindo alcançar o que eu prometi, mas se eu estou caminhando no sentido correto, de melhora do ambiente de negócio, simplificação tributária, marcos regulatórios adequados para entrar em investimento privado, doméstico e externo para investimento em infraestrutura, se eu consigo avançar nessa agenda, a gente decola. A gente decola. Não vai ser uma recuperação rápida, mas também a gente não está fadado a ter uma década perdida. Pode acontecer. Isso não está definido.
Se vai ou não acontecer, depende de nós como sociedade. 3, o Brasil, para sair da crise, precisa aumentar a produtividade e fazer reformas estruturais. A população do Brasil crescia mais de 3% ao ano na década de 90. Um país que a população, você tem um número muito grande de jovens chegando ao mercado de trabalho, isso por si só leva a algum crescimento. Não é mais a história do Brasil. O Brasil, dos próximos 40, 50 anos, é um país que a população de mais de 60 anos de idade vai crescer muito rápida e a população de até 14 anos de idade vai diminuir, vai ter crescimento negativo. Isso significa que um país como esse, para ele crescer mais rápido, cada trabalhador tem que produzir mais. O Brasil, dos próximos 20, 30, 40 anos, vai depender muito mais do que dependeu nos últimos 20 anos do crescimento de produtividade. Esse país tem que melhorar a educação, tem que investir mais em inovação, tem que melhorar o ambiente de negócio, e cada pessoa tem que ser mais produtiva, senão a gente não vai crescer. O governo hoje projeta para 2015, isso está praticamente certo, um déficit primário de 1% do PIB, sem pagamento de pedaladas. A gente começa o ano, infelizmente, de 2016, com a despesa contratada de 75 bilhões de reais, 55 bi previdência, 20 bi gasto com o pessoal. O governo já autorizou essa despesa. Ele pode fazer alguma coisa? Absolutamente nada. Com a despesa crescendo 75 bilhões, com o PIB em queda, a despesa sobre PIB vai aumentar. Logo, se eu estou partindo de um déficit de 1% do PIB, esquece o pagamento das pedaladas e a minha despesa sobre PIB, que já está contratada, vai crescer entre 0,3 e 0,4, a tendência do déficit primário se agravar. E logo, o governo vai precisar, mais uma vez, falar de uma forma mais clara como será a recuperação da economia e como ele pretende recuperar o superávit primário, porque a tendência hoje, se você está fora do governo, todo mundo que faz a conta não consegue ver como, não é nem como o governo vai cumprir a meta, é como o déficit primário não vai se tornar pior. Há um risco de termos mais uma década perdida? Se a gente não fizer o ajuste, se a gente demorar muito a fazer o ajuste e ficar rezando para a China crescer 10%, a gente vai ter uma década perdida. Eu acredito que a gente vai ter uma década perdida? Não. Eu acho que a situação se tornou tão grave que os políticos terão que se mexer. Eles estão ficando preocupados, os empresários vão pressionar o político. Vai ficar cada vez mais claro que a gente terá que tomar medidas difíceis. Quando a gente olha a história do Brasil dos anos 90, quando essa sociedade teve que tomar decisões e medidas difíceis, a gente tomou. Tinha liderança política. Espero que a gente crie as lideranças políticas e que tenha um grande pacto nacional. Mas esse é o nosso desafio. Obrigado. Thank you.